Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O sacramento da Eucaristia conclui a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do sacrifício do Senhor. Na última ceia, Jesus instituiu a Eucaristia, o sacrifício do seu corpo e sangue, confiando à Igreja o memorial de sua morte e ressurreição, em que Cristo é recebido como alimento. O Espírito é acumulado de graça e nos é dado a esperança futura. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora, no decurso de uma refeição, lavou os pés dos apóstolos e deu-lhes o mandamento do amor, como consta em João capítulo 13, versículos de 1 a 17. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou a Simão Pedro. Mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não os lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos, pois sabia quem o havia de trair. Por isso, disse: Nem todos estáis puros. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. Os 3 evangelhos sinóticos e São Paulo nos transmitiram o relato da instituição da Eucaristia. Jesus escolheu o tempo da Páscoa para realizar o que tinha anunciado a seus discípulos, a doação de seu corpo e sangue. Ouçamos agora Lucas, capítulo 22, versículos de 7 a 20. Raiou o dia dos pães sem fermento,
em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Ele respondeu: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa: O mestre pergunta-te: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa, e com ele os apóstolos. Disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribuí-o entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Ao celebrar a última ceia com seus apóstolos, durante a refeição pascal, Jesus deu um sentido definitivo à Páscoa judaica. Com efeito, por sua morte e ressurreição, a Páscoa nova é antecipada na ceia e celebrada na Eucaristia, que realiza a Páscoa judaica e antecipa a Páscoa final da Igreja na glória do Reino. O mandamento de Jesus de repetir seus gestos e suas palavras até que ele volte, não pede somente que se recorde de Jesus e do que ele fez, visa a celebração litúrgica pelos apóstolos e seus sucessores do memorial de Cristo, de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição e de sua intercessão junto ao Pai. Desde o início, a Igreja foi fiel ao mandato do Senhor. Da Igreja de Jerusalém se diz como consta em Atos capítulo 2, versículos de 42 a 46. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Era, sobretudo no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, o dia da ressurreição de Jesus, que os cristãos se reuniam para partir o pão. Desde aqueles tempos até os nossos dias, a celebração da Eucaristia perpetuou-se, de sorte que hoje a encontramos em todas as igrejas. Com a mesma estrutura fundamental, ela continua sendo o centro da vida da Igreja. A instituição da Eucaristia foi longamente preparada. No Antigo Testamento, em diversas ocasiões,
Deus alimentava seu povo, como é relatado, por exemplo, em Êxodos, capítulo 16, versículo de 11 a 15. E o Senhor disse a Moisés: Ouvi as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: Esta tarde, antes que escureça, comereis carne. Amanhã de manhã vos fartareis de pão, e sabereis que sou o Senhor, vosso Deus. À tarde, com efeito, subiram codornizes do horizonte e cobriram o acampamento. No dia seguinte pela manhã, havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento. E tendo evaporado esse orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa, miúda como a geada sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: Este é o pão que o Senhor vos manda para comer. Na antiga aliança, o pão e o vinho eram oferecidos entre as primícias da terra em sinal do reconhecimento do Criador. Os pães ázimos que Israel comia cada ano na Páscoa comemoravam a partida libertadora do Egito. O cálice da bênção, no fim da refeição pascal dos judeus, representava a espera messiânica do restabelecimento de Jerusalém. Jesus instituiu a Eucaristia, dando um sentido novo e definitivo à bênção do pão e do vinho. Instituiu um sacramento que se celebra em torno da mesa e que alimenta a vida nova iniciada pelo batismo. No Novo Testamento, encontramos o milagre da multiplicação dos pães, que são uma preparação próxima para o novo pão que irá saciar a fome espiritual. Ouçamos Mateus capítulo 14, versículos de 14 a 21. Mateus 14. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía a tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: Este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: Não é necessário. Dai-lhe vós mesmos de comer. Mas, disseram eles, nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-mos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Nela está o clímax da ação pela qual em Cristo Deus santifica o mundo, como o culto que no Espírito Santo os homens prestam a Cristo e por ele ao Pai. A Eucaristia significa e realiza a comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus. Nela, Cristo associa sua Igreja e todos os seus membros a seu sacrifício de louvor
e ação de graças, oferecido uma vez por todas na cruz ao seu Pai. E por seu sacrifício, ele derrama graças de salvação sobre a Igreja. A riqueza inesgotável do sacramento da Eucaristia exprime-se nos diversos nomes que lhe são dados. Cada uma das designações evoca alguns de seus aspectos, como veremos a seguir. Ele é chamado Eucaristia porque é ação de graças a Deus. Ceia do Senhor, pois se trata da ceia que o Senhor fez com seus discípulos na véspera de sua paixão. Fração do pão, porque este rito, próprio da refeição judaica, foi utilizado por Jesus quando abençoava e distribuía o pão como presidente da mesa, sobretudo por ocasião da última ceia. É por esse gesto que os discípulos o reconhecerão após a ressurreição. Ouçamos Lucas, capítulo 24, versículos de 28 a 32. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Assembleia Eucarística, porque a Eucaristia é celebrada na Assembleia dos Fiéis, expressão visível da Igreja, memorial da paixão e da ressurreição do Senhor. Santo Sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador e inclui a oferenda da Igreja. Ouçamos Hebreus, em seu capítulo 13, versículos de 15 a 16. Por ele ofereçamos a Deus, sem cessar, sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Não negligencieis a beneficência e a liberalidade. Estes são sacrifícios que agradam a Deus. Santa e divina liturgia, porque toda a liturgia da Igreja encontra seu centro e sua expressão na celebração do sacramento da Eucaristia. Santos mistérios. Santíssimo Sacramento, porque é o sacramento dos sacramentos. E com esta denominação designam-se as espécies eucarísticas guardadas no tabernáculo. Comunhão, porque é por este sacramento que nos unimos a Cristo, que nos torna participantes do seu corpo e de seu sangue, para formarmos um só corpo. E Santa Missa, porque a liturgia na qual se realizou o mistério da salvação termina com uma missão, que é o envio dos fiéis para que cumpram a vontade de Deus em suas vidas. A celebração litúrgica da Eucaristia é uma ação de graças e louvor ao Pai, é um memorial sacrificial de Cristo e do seu corpo, que é a Igreja, e é a presença de Cristo pelo poder de sua palavra e de seu Espírito. Então vejamos, a Eucaristia é ação de graças e louvor ao Pai, porque a Igreja reconhece tudo o que Ele fez de bom por meio da criação, da redenção e da santificação da humanidade. Eucaristia, portanto, é primeiramente ação de graças. A Eucaristia é um memorial sacrificial de Cristo e da Igreja também. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, a atualização e a oferta sacramental de seu sacrifício na liturgia da Igreja.
Quando a Igreja celebra a Eucaristia, rememora e torna presente o sacrifício da cruz, porque dele é o memorial. A Eucaristia é também o sacrifício dos membros do corpo de Cristo, que é a Igreja. A vida dos fiéis, seu louvor, sua oração, são unidos à oferta de Cristo e adquirem um valor novo, dando a todos os cristãos a possibilidade de estarem unidos à oferta de Cristo sobre o altar. A Eucaristia é a presença de Cristo, pelo poder de sua palavra e do Espírito Santo, que opera a conversão das espécies sobre o altar em corpo e sangue do Senhor. Cristo está presente de muitas maneiras na sua Igreja, como nos diz em Mateus capítulo 18, versículos de 19 a 20. Digo-vos ainda isto: se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mas, sobretudo, está presente sobre as espécies eucarísticas, elevando a Eucaristia acima de todos os sacramentos. Pela conversão do pão e do vinho, no corpo e sangue do Senhor, Cristo se torna presente na Eucaristia. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e dura enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Na liturgia da missa, exprimimos nossa fé na presença real de Cristo sobre as espécies do pão e do vinho, com o máximo cuidado com as hóstias consagradas. Com efeito, com sua presença eucarística, Cristo permanece no meio de nós, como aquele que nos amou e se entregou por nós. Ouçamos o depoimento de São Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente, na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A presença do corpo e sangue de Cristo no sacramento da Eucaristia não se pode descobrir pelos sentidos, só com a fé, baseada na autoridade de Deus. A missa é ao mesmo tempo o memorial sacrificial no qual se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão no corpo e no sangue do Senhor. Mas a celebração do sacrifício eucarístico está toda orientada para a união íntima dos fiéis com Cristo pela comunhão. Comungar é receber o próprio Cristo que se ofereceu por nós. O altar em torno do qual a Igreja está reunida na celebração da Eucaristia representa 2 aspectos do mesmo mistério: o altar do sacrifício e a mesa do Senhor. O altar é o símbolo próprio de Cristo, presente no meio da Assembleia de seus fiéis. Ao mesmo tempo, é o alimento celeste que se dá a nós. A liturgia exprime essa unidade do sacrifício e da comunhão com muitas orações. O Senhor nos convida insistentemente a recebê-lo no sacramento da Eucaristia. Para responder esse convite, devemos nos preparar para esse momento tão grande e tão santo. São Paulo nos exorta a um exame de consciência. Ouçamos 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 27 a 29. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação.
Quem está consciente de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de receber a comunhão. Diante da grandeza deste sacramento, o fiel só pode repetir humildemente e com fé a palavra do centurião, que consta em Mateus capítulo 8, versículo 8. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. A Igreja, em seus mandamentos, que veremos mais adiante, convida os fiéis a participar da liturgia divina aos domingos e nos dias festivos, e a receber a Eucaristia pelo menos uma vez ao ano, se possível no tempo pascal, preparados pelo sacramento da reconciliação. Mas recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Eucaristia nos domingos e nos dias festivos, ou ainda com maior frequência, e até todos os dias. Graças à presença sacramental de Cristo sobre cada uma das espécies, o pão e o vinho, a comunhão somente sobre a espécie do pão permite receber todo o fruto da graça eucarística. Por motivos pastorais, esta maneira de comungar estabeleceu-se legitimamente como a mais habitual do rito latino. A Santa Comunhão realiza-se mais plenamente sob sua forma de sinal quando se faz sob as duas espécies, pois por esta forma o banquete eucarístico é mais plenamente realçado. Nos ritos orientais, esta é a forma habitual de comungar. A Eucaristia tem como fruto principal a união íntima com Cristo Jesus, por meio da consagração, a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo, vivo e glorioso, está presente de maneira real com sua alma e sua divindade. O que o alimento material produz em nossa vida corporal, a comunhão realiza. Em nossa vida espiritual, a comunhão de Cristo ressuscitado, vivificado pelo Espírito Santo, conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. O crescimento da vida cristã precisa, portanto, ser alimentado pela comunhão eucarística até o fim de nossas vidas. A Eucaristia nos afasta do pecado. Toda vez que recebemos a Eucaristia, anunciamos a morte do Senhor e anunciamos a remissão dos pecados dos vivos e dos mortos. Por isso, quem quer receber a comunhão eucarística deve estar em estado de graça. A Eucaristia também fortalece a nossa caridade, através de reconhecermos Cristo nos mais pobres, nossos irmãos. Ouçamos Mateus, em seu capítulo 25, versículo 40. Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. A Eucaristia faz a Igreja. Os que recebem a Eucaristia estão unidos a Cristo e Cristo une todos os fiéis em um só corpo, que é a Igreja. A comunhão renova, fortalece e aprofunda a incorporação à Igreja, já realizada pelo batismo. Ouçamos 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 16 a 17. O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós
comungamos do mesmo pão. Se a Eucaristia é um memorial da Páscoa do Senhor, e por nossa comunhão estamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, a Eucaristia é também a antecipação da glória celeste. Ouçamos Mateus capítulo 26, versículo 29. Digo-vos, doravante não beberei mais desse fruto da vinha, até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Toda vez que celebramos o mistério da Eucaristia, opera-se a obra de nossa redenção, sustenta as nossas forças ao longo da vida e nos une à Igreja do Céu e à Santa Virgem Maria e a todos os santos. Agora teremos um tempo para comentar e tirar dúvidas da aula de hoje.